Você já perdeu tempo discutindo com alguém e depois se perguntou por que reagiu daquela forma? Já se viu entrando numa briga que, no fundo, você sabia que não precisava acontecer? A provocação veio, talvez num comentário sarcástico, num olhar, numa piada. E antes que percebesse, você já estava preso nela. Se sim, respira fundo. Você não está sozinho. Mas mais importante, isso pode acabar hoje. Esse vídeo é um treinamento de mentalidade estoica para tempos modernos. E eu quero te ensinar o que poucos dominam. Como vencer provocações sem dizer uma palavra, sem cair no jogo, sem perder a calma e, principalmente, sem perder a si mesmo. Esse é o método dos gladiadores estoicos. Homens treinados não apenas para sobreviver à arena, mas para dominar o próprio espírito no meio do caos. E antes que você pense que isso é coisa de filme ou história antiga, deixa eu te dizer algo direto. Você também está em uma arena, todos os dias. Talvez ela se chame reunião de equipe, ou grupo da família, ou até mesmo relacionamento desgastado. Onde quer que existam pessoas, egos, competição e emoção, existe provocação. E quem domina o jogo não é quem grita mais alto. É quem permanece firme enquanto todos reagem. Você vai sair desse vídeo com um código, um conjunto de princípios estoicos e práticos, que te darão o que nenhum curso de comunicação ensina: a capacidade de neutralizar ataques sem precisar levantar a voz. Mas antes de te mostrar as técnicas, você precisa entender o campo de batalha. E mais ainda, o que está em jogo toda vez que alguém tenta te provocar. Porque provocar não é só sobre palavras duras, é um teste. Um teste para ver se você se conhece, se você é senhor do próprio corpo, da própria mente, da sua expressão. E eu vou te contar um segredo que poucos perceberam. O mundo está cheio de pessoas treinadas para te tirar do centro, mas quase ninguém é treinado para permanecer no centro. E essa é a missão estoica. Você contra o seu impulso. Você contra a raiva que quer te usar como veículo. Você contra a necessidade de vencer uma discussão inútil. Não é o que te dizem que te abala, é o que você escolhe fazer com isso. Epicteto. Os gladiadores sabiam disso, e entre eles havia um grupo, menor, mais disciplinado, mais calado. Eles não apenas treinavam o corpo, treinavam a alma. Imagina estar cercado por uma multidão gritando ofensas, seu adversário provocando, a tensão no ar, e mesmo assim você permanece ali, calmo, com os ombros baixos, a respiração sob controle, o olhar firme, mas sereno. Você não responde. Você não reage, e nesse silêncio você vence. Essa cena, que parece de um filme épico, é exatamente o que vamos reconstruir na sua mente e no seu corpo, porque você pode ter esse controle, essa presença, essa força, só precisa começar a treinar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos. E ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam dominar esse mesmo campo de batalha. Porque sim, isso aqui é um treinamento, e todo treinamento começa com disciplina, mas só continua com prática. A seguir, você vai conhecer a história de Enomau, o gladiador estoico que era provocado por multidões e jamais perdia o controle. Ele não usava palavras, não gritava, e ainda assim, ninguém ousava desafiá-lo 2 vezes. Quer saber por quê? Então prepara sua mente, porque agora vamos entrar na arena junto com ele. Você consegue imaginar o que é estar no centro de uma arena, cercado por dezenas de milhares de pessoas gritando, xingando, cuspindo sua raiva em você, antes mesmo de a luta começar? Agora imagine suportar tudo isso, sem reagir. Enomau era um desses homens, um gladiador de origem núbia, levado à força ao Império Romano.
Mas diferente de muitos que se entregavam ao ódio ou à violência cega, Enomau desenvolveu algo raro: controle absoluto de si mesmo. Ele não era o mais rápido, nem o mais forte, mas todos sabiam de uma coisa: ninguém conseguia desestabilizá-lo. Seus adversários o provocavam de propósito. Gritavam ofensas antes do combate, faziam piadas enquanto afiavam as lâminas, e ele olhava, silencioso, inatingível. Esse silêncio não era apatia, era estratégia. Enomau compreendia algo que hoje você também precisa compreender: o combate começa antes do primeiro movimento. Na arena da vida, e especialmente em ambientes competitivos como o seu, a maioria das pessoas perde antes mesmo da discussão começar. Perde quando entra no jogo emocional do outro, quando responde no impulso, quando entrega seu equilíbrio na primeira provocação. Enomau não fazia isso. Ele tinha um código, um ritual. Antes de cada combate, ele respirava profundamente e mentalizava uma frase que mais tarde seria atribuída a Epicteto: se alguém te provoca, o problema não está na provocação, mas na tua permissão. Essa simples ideia transformou Enomau em uma lenda silenciosa, porque aos olhos do público ele parecia frio, distante, imune, mas por dentro ele estava em guerra contra si mesmo. E vencia, todos os dias. Agora, me escuta com atenção. Você não precisa estar em Roma antiga para viver essa mesma batalha. Basta entrar naquela reunião onde alguém te interrompe de propósito. Basta ouvir aquele "você sempre faz isso", vindo de alguém que te conhece bem. Basta aquele amigo que sabe exatamente o botão que deve apertar. A provocação vem, sempre vem. E quando vier, eu quero que você lembre de Enomau, porque o que ele fazia não era mito, era método. Ele aplicava 3 princípios estoicos que você pode começar a usar agora mesmo. Neutralidade facial. Enomau nunca reagia com o rosto. Ele mantinha os músculos soltos, o olhar firme, o maxilar relaxado. Sabe por quê? Porque o rosto é o primeiro traidor da mente. Ele mostra tensão, raiva, medo. Mas quando você o controla, você deixa o outro no escuro, e nada deixa um provocador mais inseguro do que não saber se te atingiu. Respiração lenta e rítmica. A cada passo, Enomau inspirava pelo nariz e expirava devagar. Enquanto o outro queimava a energia emocional tentando provocar, ele ganhava tempo. Essa pausa respiratória dava a ele o que todos os estoicos valorizavam: espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora a liberdade. Postura de presença. Não é peito estufado, não é pose de arrogância, é estar inteiro no próprio corpo. O peso distribuído igualmente entre os pés, o pescoço solto, as mãos visíveis, a coluna reta. A mensagem que isso passa, mesmo sem palavras, é clara: estou aqui, estou calmo e estou no controle. Agora olha só, você pode aprender retórica, técnicas de persuasão, argumentação lógica, mas se não tiver isso aqui, presença silenciosa, nada disso funciona sob pressão. Porque quando a provocação vem, o seu corpo fala mais alto que a sua lógica. E é por isso que Enomau vencia antes mesmo de a luta começar. O oponente já entrava em dúvida. Por que ele não reage? Por que não responde? O que ele sabe que eu não sei? Esse tipo de dúvida mina a confiança de qualquer um. E você pode causar esse mesmo efeito. Basta treinar. Você pode ser o Enomau da sua empresa, da sua família, da sua equipe. Você pode ser aquele que não entra no jogo de ninguém, porque sabe que o verdadeiro jogo é outro. Se você está absorvendo isso, pausa aqui rapidinho, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente ainda tem muito terreno para cobrir, e isso aqui é só o começo do seu treinamento. Porque agora que você conheceu o exemplo vivo do gladiador estoico, você vai aprender a mapear os tipos de provocações que enfrenta todos os dias.
Vamos classificar esses ataques e preparar sua mente como um escudo estratégico. Você não vai mais reagir no automático. Vai identificar, classificar e escolher sua resposta, porque quem reconhece o padrão domina o jogo. E agora é hora de entender exatamente quais são os padrões que se repetem quando alguém tenta tirar você do centro. Porque a provocação tem formas. Ela não é aleatória, por mais caótica que pareça. Ela vem sempre mascarada de um desses 3 tipos. E quando você aprende a identificá-los, algo mágico acontece. Você para de reagir e começa a enxergar. Você ganha tempo, ganha leitura, ganha poder. Assim como Enomal observava seu oponente antes de cada combate, você também vai aprender a observar o tipo de ataque que está diante de você. Esses são os 3 tipos de provocação mais comuns, e cada um exige uma postura estratégica diferente. 1. Provocação passiva. O jogo do silêncio e dos gestos é aquela que chega disfarçada. Nada é dito diretamente, mas o tom da voz muda. O olhar carrega desprezo. O sorriso é de escárnio. Frases como "engraçado você dizer isso". Ou olhares de julgamento que parecem gritar "sério que você está falando isso?". Esse tipo de provocação é fria, sutil, venenosa. E muitas vezes é a mais perigosa, porque acende sua raiva sem te dar um motivo claro para reagir. E aí, o que acontece? Você reage com agressividade, e quem assiste de fora pensa que você é o descontrolado. É exatamente isso que o provocador quer. Qual a resposta estoica aqui? Neutralidade absoluta. Como um radar, você percebe o movimento, reconhece o jogo, mas não entra nele. O segredo é: se não foi dito, não existe. Se alguém insinua, mas não fala diretamente, você não deve validar a provocação, porque responder ao que não foi dito é entregar controle emocional. 2. Provocação verbal, a arma do comentário ácido. Esse é o tipo mais comum. É quando alguém solta uma crítica, uma acusação disfarçada ou um julgamento direto. Frases como "você sempre atrasa, né? Tem certeza que sabe o que está fazendo? Você é muito sensível, está se vitimizando". A intenção aqui é clara: cutucar sua identidade, atacar seu ego, te forçar a reagir, se defender, contra-atacar. E se você entra nisso, perdeu. A provocação verbal exige presença e pausa. Não tente rebater imediatamente. Respire, observe, reorganize sua linguagem corporal. E aí sim, escolha se vale a pena responder e como. Muitas vezes, o silêncio estratégico acompanhado de uma postura firme é a resposta mais poderosa. A sua ausência de reação é uma afirmação. Eu não preciso provar nada. Eu sei quem sou. 3. Provocação direta. A confrontação agressiva. Esse é o ataque frontal. Sem sutilezas. É quando alguém se aproxima com raiva, grita, acusa, aponta o dedo na sua cara. Esse tipo de provocação tem um objetivo muito claro: te colocar no modo lutar ou fugir. Fisiologicamente, o seu corpo entra em estado de defesa. E aí, qualquer resposta emocional alimenta o fogo. Aqui, a técnica estoica precisa ser aplicada com frieza cirúrgica. Passo 1. Controle corporal. Solte os ombros. Relaxe o maxilar. Deixe os braços visíveis, não cruzados. Isso desativa o instinto de ataque do outro. Passo 2. Controle do tempo. Use o silêncio. Olhe, ouça e conte mentalmente até 3 antes de dizer qualquer coisa. Esse atraso gera um curto-circuito emocional em quem te ataca. Eles esperam o contra-ataque. Você entrega o vazio, e o vazio os desconcerta. Passo 3. Palavras objetivas sem emoção. Se precisar responder, que seja direto, calmo e breve. Não explique, não justifique, não devolva o ataque. Exemplo? Frente a um ataque como "você é um incompetente", responda com "se essa é sua opinião, tudo bem".
Ou até, você tem direito de pensar assim. E pronto, fim. Quem esperava sangue encontra paz. E a paz, nesse caso, vence. Essas são as 3 faces da provocação. E agora que você conhece cada uma, já pode começar a treinar sua leitura. A partir de hoje, não veja mais essas situações como ameaças. Veja como simulações de combate. Cada olhar irônico, cada comentário maldoso, cada explosão emocional alheia é uma chance de testar sua presença. E se essa leitura está te ajudando, lembra de deixar o like e se inscrever no canal. Cada clique ajuda esse conteúdo a alcançar mais gladiadores modernos que precisam desse escudo mental tanto quanto você. Agora, vamos começar a fortalecer sua armadura interna. Você vai aprender a técnica mais poderosa do estoicismo clássico, a habilidade de observar sem julgar. É quando a mente para de reagir e começa a governar. E é aí que o verdadeiro domínio começa. Você já reparou como, às vezes, a sua reação é mais pesada que o fato em si? Um comentário pequeno, um olhar atravessado, uma simples mensagem, ignorada. Mas a mente transforma isso em filme. Cria significados, histórias, acusações silenciosas. E, de repente, algo que poderia passar em segundos vira uma tempestade emocional interna. É por isso que Epicteto nos entregou uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo: observação sem julgamento. Parece simples, mas é uma revolução silenciosa. É o exato momento em que você para de interpretar e começa a perceber. Vamos entender isso com clareza. Não é o que acontece que nos fere, é o julgamento que fazemos sobre o que acontece. A provocação em si é neutra. Ela é apenas um estímulo, um som, uma imagem. O que a transforma em raiva, mágoa ou indignação é o significado que você dá. Vamos ver isso na prática? Alguém te diz: você nunca entrega no prazo. Sua mente, sem treino, responde assim: ele acha que eu sou incompetente, está me desrespeitando na frente de todo mundo. Eu tenho que reagir. Resultado: tensão, discussão, descontrole. Agora, com o método da observação sem julgamento, a resposta mental seria: uma frase foi dita. A pessoa está expressando insatisfação. Eu estou escutando. Só isso, sem rotular, sem dar nome ao ataque, sem transformar o fato em tragédia emocional. Você se torna o observador e não o reator. Esse é o treino. E como qualquer treino mental, exige repetição. Mas a recompensa é enorme, liberdade emocional. Porque, repara, a maioria das pessoas vive como uma máquina. Acontece algo, reação automática, e passam a vida inteira sendo manipuladas por tudo o que acontece ao redor. Agora, imagine viver assim. Acontece algo, você observa, você sente, você respira, e só depois decide se vale a pena reagir e como. Isso não é passividade, isso é soberania, é domínio. É o que diferencia o gladiador estoico da multidão descontrolada. Como treinar a observação sem julgamento? Vamos a um exercício simples. Um treino que você pode fazer agora ou nos próximos dias. Passo 1. Nomeie apenas o fato. Exemplo: seu chefe diz com tom ríspido: você está atrasado de novo. Reação: ele está me diminuindo, está me perseguindo, vai me prejudicar. Observação sem julgamento. Uma frase foi dita, o tom foi ríspido, foi mencionado um atraso, apenas isso, sem adjetivos, sem interpretação. Passo 2. Observe o que surge em você. Pergunte-se: o que estou sentindo neste momento? Minha respiração mudou? O que meu corpo está fazendo? Essa auto-observação é poderosa porque quebra o ciclo automático. Ela te devolve o controle. Passo 3. Pratique o não responder. Sim, simples assim. Escute, observe, respire e não diga nada. Fique ali, em silêncio.
Por alguns segundos, você vai sentir o desconforto, mas também vai começar a perceber algo surpreendente. O controle volta para as suas mãos. E quando você escolhe não reagir, você se posiciona em um lugar que poucos conhecem, o centro de si mesmo. Agora eu sei o que você pode estar pensando, mas e se eu não responder e parecer fraco? E se o outro continuar atacando? Calma. Não responder imediatamente não significa ser omisso, significa que você está escolhendo o melhor momento para agir com inteligência, não com impulso. Responder com raiva é previsível, responder com presença é arte. E é exatamente essa arte que diferencia líderes silenciosos de reativos inconscientes. Lembra de Anomal? Ele não era passivo, ele era letal, mas só se fosse necessário. Enquanto todos gritavam, ele observava. E no mundo moderno, onde todos estão ocupados em falar e reagir, quem sabe observar se torna incomparável. Agora pensa comigo, se você consegue observar uma provocação sem julgamento, o que mais você pode controlar? Agora você vai descobrir que o corpo também fala e que mesmo sem dizer uma palavra, ele pode ser seu maior aliado ou seu pior traidor. É hora de transformar a sua postura em escudo e seu silêncio em autoridade. Você pode dizer tudo com o corpo, sem abrir a boca. Aliás, você já está dizendo, em cada reunião, em cada provocação, em cada momento de tensão silenciosa. O seu corpo fala. E a pergunta é, ele está dizendo o que você quer que ele diga? Ou está te traindo? A linguagem corporal é o primeiro campo de batalha do gladiador estoico, porque ela antecede a palavra. Ela revela o que está dentro, mesmo que você tente disfarçar com argumentos. Lembra de Anomal? Antes mesmo de entrar na arena, ele já havia vencido muita coisa, só com a forma como caminhava, como olhava, como ficava em pé. Ele não precisava rugir, sua presença era o aviso. E você também pode construir essa presença. Mas antes, precisamos entender algo fundamental. O corpo é um reflexo direto do estado interno, mas também pode ser usado para influenciar esse estado. Ou seja, se você ajusta a postura, você muda o que sente. Se você modula a respiração, você afeta sua mente. E se você mantém o olhar firme, você envia sinais de autoridade para o outro e para si mesmo. As 3 posturas do gladiador estoico. Vamos direto ao ponto. Aqui estão 3 elementos que compõem o corpo invencível. Aquele que silencia provocações sem violência. 1. Postura de alinhamento. Imagine-se como uma torre, pés firmes no chão, joelhos levemente flexionados, coluna reta, queixo paralelo ao chão. Nem rígido como pedra, nem mole como pano. Presença viva, corpo alerta, respiração fluida. Essa postura emite uma mensagem muito clara. Eu estou aqui, estou inteiro e nada me move. Ela desativa tentativas de dominação, porque você não encolhe. Você ocupa seu espaço com calma, sem ameaçar, mas também sem recuar. E 2, respiração baixa e controlada. Quando estamos nervosos, a respiração sobe. Fica no peito, curta, rápida. Mas os gladiadores treinavam o oposto, respiração abdominal, lenta, profunda. Essa respiração comunica calma biológica, e calma é magnética. No meio do caos, quem respira fundo impõe respeito. Você pode praticar isso agora. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4. Segure por 2. Expire pela boca, contando até 6. Faça isso 3 vezes e perceba, algo já mudou. Imagine aplicar isso no meio de uma provocação. Outro grita, espera sua reação e você apenas respira. Isso é arma invisível, é força que não precisa ser explicada. 3. O olhar do gladiador. Evitar o olhar transmite submissão. Encarar demais transmite agressividade. O ponto de equilíbrio é o olhar neutro, firme, constante.
Você mantém contato visual, mas sem tensão. Você vê e deixa que o outro perceba que foi visto. Esse olhar não desafia, mas também não se curva. É o olhar de quem está acordado por dentro. E o que evitar? Aqui vai uma lista de traidores silenciosos da sua autoridade corporal. Cruzar os braços, sinal defensivo inconsciente. Fecha seu campo de presença. Ficar inquieto. Mexer mãos. Tocar o rosto. Balançar as pernas. Nervosismo mostra. Encolher os ombros. Transmite submissão ou medo. Desviar o olhar rapidamente. Indica desconforto ou insegurança. Esses sinais entregam o que você sente. E o provocador usa isso contra você. Então lembre, na arena da vida, cada músculo comunica. Se esse conteúdo está te fortalecendo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa comunidade está crescendo e seu apoio é o que mantém esse treinamento vivo, gratuito e disponível para mais gladiadores em silêncio por aí. Agora, escuta isso com atenção. Se a mente observa sem julgar e o corpo transmite domínio sem palavras, então falta uma última peça para completar o escudo estoico: o controle do tempo. A seguir, você vai aprender a arma mais inesperada e poderosa do estoicismo prático: a pausa. Sim, o intervalo entre estímulo e reação. Porque quem controla o ritmo, controla o combate. No meio de uma provocação, tudo parece urgente, a pressão sobe, a mente corre, o corpo quer reagir. É nesse momento que quase todo mundo entrega o controle, fala o que não queria, faz o que não precisava e depois se arrepende. Mas o gladiador estoico não funciona assim. Ele entende que a arma mais afiada é o tempo e por isso, quando todos aceleram, ele pausa. Essa pausa, curta, quase imperceptível, muda tudo. É nela que mora a escolha. É nela que nasce o verdadeiro poder. Porque, repara, o provocador espera sua reação. Ele conta com ela. Ele depende dela para vencer. Quando você não entrega essa reação, ele perde o ritmo, fica desconcertado, inseguro, exposto. E você continua no centro. Porque a pausa funciona tão bem, porque ela quebra o ciclo. Normalmente a cadeia funciona assim: estímulo, reação. O ataque vem e você responde no automático. A pausa cria um novo caminho: estímulo, pausa, escolha, resposta. E isso, meu amigo, é libertador. É como se você assistisse tudo em câmera lenta. A provocação chega. Você percebe o impacto, respira e então decide: isso merece resposta? Qual a resposta mais estratégica aqui? Preciso mesmo entrar nessa briga? Muitas vezes a melhor resposta será o silêncio. Outras uma frase firme e às vezes apenas um olhar, mas nenhuma delas virá do impulso. Todas virão da consciência. O treino da pausa. A tática dos 3 segundos. Vamos ser práticos. Aqui vai um exercício simples que pode te transformar de reativo em senhor do próprio tempo. A partir de hoje, toda vez que alguém te provocar, de qualquer forma, você vai contar mentalmente até 3 antes de responder. Simples assim, mas poderoso. Exemplo, alguém diz: você é sempre o último a se posicionar, né? A vontade vem rebater, explicar, atacar. Mas você respira, conta internamente: 1, 2, 3. E nesse tempo você recupera o comando, o sangue para de ferver, a mente se reorganiza e você se torna intocável. Esse pequeno intervalo muda sua postura, sua entonação, seu olhar. Você responde como quem escolheu e não como quem foi dominado. A pausa como arma estratégica. Agora pense nos grandes líderes, negociadores, mestres de oratória. Quantos deles você já viu falando no impulso? Poucos ou nenhum. Todos eles sabem que o silêncio cria tensão, que a pausa desconcerta, que o ritmo é poder. Quando você responde rápido demais, você mostra ansiedade. Quando você espera, com calma, com presença,
você mostra domínio. Isso vale em discussões, em negociações, em conversas difíceis com familiares, em ambientes de pressão no trabalho. Quem controla o tempo, controla o clima. Agora que você chegou até aqui, se esse conteúdo está fazendo sentido e te fortalecendo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. É rápido, gratuito e transforma esse conteúdo em um verdadeiro campo de treinamento para mais pessoas que precisam dominar a si mesmas. E lembra, você não precisa responder tudo, você não precisa reagir a tudo, você só precisa escolher no tempo certo. Porque no fundo, o que o provocador mais teme não é sua raiva, é o seu silêncio. Agora, vamos dar um passo adiante. Você vai aprender a usar frases internas estoicas, verdadeiros escudos invisíveis, que fortalecem sua mente mesmo nos momentos mais tensos. São palavras que não se dizem em voz alta, mas que reprogramam seu campo de batalha interno e te transformam em alguém que ninguém consegue desestabilizar. Você já percebeu que mesmo em silêncio, sua mente nunca para de falar? Tem sempre uma voz ali dentro, comentando, julgando, interpretando e muitas vezes sabota você. Essa voz interna, se não for treinada, se transforma em inimigo invisível. É ela que diz, responde logo, não vai deixar barato, mostra que você está certo. É assim que você perde batalhas, não por causa da provocação externa, mas porque sua mente interna se aliou ao provocador. Agora imagine o contrário. Imagine se, ao ser provocado, sua mente dissesse, você não precisa provar nada. Observe, não reaja. Isso não tem poder sobre você. Essa voz, essa frase interna se torna um escudo invisível, uma âncora, um comando mental que te traz de volta ao centro. E é sobre isso que esse capítulo trata. Criar um arsenal de frases internas estoicas, pequenas, simples, mas incrivelmente poderosas. Por que frases internas funcionam? Porque elas interrompem o padrão automático. Você sente a emoção subindo, a raiva vindo, a indignação crescendo, e no exato momento em que poderia explodir, você dispara uma frase interna. Como um comando. A paz vale mais que estar certo. Eu escolho não reagir. Isso não me define. O outro não comanda meu estado. Essas frases não são mágica, mas são gatilhos conscientes que criam um espaço mental. Elas te lembram de quem você é antes que a emoção decida por você. Como criar seus próprios escudos invisíveis? Aqui está um método simples em 3 passos. Identifique seu padrão emocional dominante. Quando provocado, o que te domina mais? Raiva? Insegurança? Desejo de controlar? Medo de parecer fraco? Entenda qual emoção te sequestra com mais frequência. 2. Crie uma frase que desmonte esse impulso. A frase tem que ser curta, direta e específica para o seu padrão. Exemplos. Para quem reage com raiva, calma é superioridade. Para quem se sente atacado, nada do que vem de fora me define. Em quem quer rebater tudo, a verdade não precisa de defesa. Para quem odeia ser ignorado, o silêncio dos outros não afeta meu valor. Essas frases são como espadas curtas, discretas, eficazes, letais no momento certo. 3. Repita antes e durante situações críticas. Não espere a provocação chegar para testar sua frase. Pratique antes. Mentalize ao acordar. Reforce antes de reuniões. Respire fundo e repita antes de responder. Você está treinando um sistema de defesa emocional. Frases estoicas clássicas que você pode usar. Se quiser começar com um arsenal já testado por mestres do pensamento, aqui vão algumas frases estoicas reais adaptadas ao dia a dia. Não é sobre mim. Epicteto. O que está fora de mim não me pertence. Isso não é bom nem ruim, é neutro. Marco Aurélio. Tudo é interpretação.
Minha paz não está à venda. Baseado no princípio da autossuficiência estoica. Estou em controle do que depende de mim. Fundamento da dicotomia do controle. Ninguém me tira do meu centro. Aplicação moderna da ataraxia, serenidade interior. Escolha 2 ou 3 que mais te representam. Escreva, memorize, grave em sua mente como se fossem votos, porque são. Lembre-se, os escudos mais poderosos não são visíveis. Eles estão na mente, no corpo, na pausa e agora, na linguagem silenciosa que você usa com você mesmo. Agora, você vai aprender como transformar tudo isso em hábito. Porque dominar a si mesmo uma vez é força, mas dominar todos os dias, isso é maestria. Vamos montar um campo de treinamento mental para que em qualquer situação você esteja pronto. Você não vai reagir, vai escolher. Você não se torna estoico porque entendeu uma ideia. Você se torna estoico porque repetiu essa ideia até que ela virasse comportamento. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Não é o mundo que precisa mudar, é a sua disciplina que precisa nascer. A partir deste ponto, nosso foco muda. Saímos da teoria e entramos na arena da prática. E a prática, meu amigo, acontece todo santo dia, porque a provocação não avisa quando vem. Ela aparece de repente em domingo de família, na fila do banco ou naquela reunião de última hora. Ela vem sorrindo, vem por trás, vem pelo WhatsApp e quando vier, o seu treino é tudo o que você tem. O princípio fundamental: treine antes de precisar. Você não espera o combate para aprender a lutar. Você treina antes para que quando a situação real chegar, o corpo e a mente já saibam o que fazer. Os estoicos antigos faziam isso todos os dias. Marco Aurélio escrevia suas próprias meditações para lembrar quem ele precisava ser. Epicteto orientava seus alunos a ensaiar mentalmente os desafios do dia seguinte. É isso que você vai fazer agora. Treinar sua mente como um gladiador treina o corpo. O ciclo de treinamento estoico diário, 7 a 10 minutos. Você só precisa de um tempo curto, mas de atenção plena e intenção total. Aqui está o plano completo. Revisão matinal, 2 minutos. Logo ao acordar, antes de pegar o celular, você vai responder mentalmente a 3 perguntas. O que pode me provocar hoje? Preveja reuniões difíceis, familiares impulsivos, pressões. Quem eu quero ser diante disso? Escolha seu modo estoico, calmo, presente, consciente. Qual frase interna vou usar? Defina um escudo mental para carregar o dia inteiro. Esse exercício ativa sua vigilância emocional antes que o mundo comece a te testar. 2. Respiração de contenção. 3 minutos. Agora, sente-se com a coluna reta, pés firmes no chão. Feche os olhos. Inspire pelo nariz em 4 tempos. Segure o ar por 2 tempos. Expire pela boca em 6 tempos. Repita por 3 minutos. Esse padrão reduz a atividade do sistema nervoso simpático, aquele que te faz reagir com raiva, medo ou ansiedade. É como se você estivesse ensinando ao seu corpo: hoje, quem comanda sou eu. 3. Visualização negativa, 2 minutos. Essa prática estoica consiste em imaginar que algo ruim pode acontecer, mas sem sofrimento. Feche os olhos novamente e visualize alguém te provocando no trabalho. Um familiar te tratando com ironia. Um colega interrompendo sua fala com deboche. Agora veja você mesmo, não reagindo, vendo, respirando, escolhendo. A cena passa, você permanece e no fim a paz é sua. Fazer isso todos os dias ensina ao seu sistema nervoso que você pode passar pelo fogo, sem queimar. 4. Revisão noturna. 1 a 3 minutos. Antes de dormir, pare por um instante e responda mentalmente: onde eu fui provocado hoje? Como eu reagi? Fui um gladiador ou fui um reator? O que posso ajustar amanhã?
Esse fechamento cria consciência acumulada. Você não vai mais viver no automático. Vai enxergar padrões, vai melhorar com consistência. Como tornar isso um hábito? Aqui vão 3 sugestões práticas. Defina um horário fixo. Antes de sair para o trabalho e antes de dormir. Você pode até colocar um lembrete no celular. Treinar a mente é se proteger da loucura do mundo. Deixe seu ambiente preparado, um canto silencioso, uma cadeira confortável, uma frase estoica visível como: você não comanda o mundo, só a si mesmo. Não exija perfeição, exija constância. Vai ter dia que você vai esquecer, mas sempre que lembrar, volte. Um treino quebrado não é fracasso. Fracasso é nunca treinar. Se esse plano diário está fazendo sentido, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esses minutos de prática podem parecer pequenos, mas o que está sendo moldado é gigante. A sua liberdade emocional. E agora que você está treinando diariamente, já pode começar a aplicar isso nas arenas reais. Porque é uma coisa pensar na teoria, mas outra é lidar com o chefe difícil. O irmão competitivo, o amigo que sempre te desafia. E é exatamente isso que veremos a seguir. Vamos aplicar tudo o que você aprendeu em situações reais. Situações que você vai reconhecer e que, a partir de agora, você vai dominar. Até aqui, você aprendeu como treinar a mente, controlar o corpo, dominar o tempo e construir frases internas como escudo. Mas tudo isso só se torna valioso quando aplicado em campo real. E esse campo não é uma arena romana, é a sala de reunião. Aquele almoço em família, o jogo no fim de semana, o grupo de mensagens que sempre parece virar campo minado. É aí que o gladiador estoico mostra quem é. Agora, vamos passar por 3 situações reais, muito comuns para quem vive em ambientes competitivos, e em cada uma delas, você vai ver como aplicar na prática tudo o que treinou. Situação 1. A reunião tensa no trabalho. Você está em uma reunião com sua equipe. Alguém, geralmente o mesmo de sempre, solta uma indireta. Se esse projeto tivesse sido entregue no prazo, talvez a gente não estivesse discutindo isso agora. Você sabe que foi para você. Todos na sala sabem. Você sente o sangue subir. O que o gladiador estoico faz? Postura neutra, coluna reta, ombros soltos, expressão facial tranquila. 2. Pausa interna. Respira, conta mentalmente até 3. 3. Frase interna silenciosa. A verdade não precisa de defesa. 4. Resposta, se necessária. Com voz calma, sem tom passivo nem defensivo. Podemos discutir soluções daqui para frente. Estou à disposição. Você não joga o jogo. Você muda o tabuleiro. Situação 2. O almoço em família com julgamentos. A conversa está fluindo, até que alguém, um tio, um irmão, talvez até um pai, solta aquela velha provocação disfarçada de brincadeira. E aí, já arrumou um emprego de verdade? Ou ainda está com esses projetos aí que ninguém entende? Todo mundo ri, mas você sente a ferida se abrindo por dentro. O que o gladiador estoico faz? Observação sem julgamento. Uma frase foi dita, risos surgiram. Eu estou sentindo incômodo. Não cria narrativa, apenas observa. Respiração baixa, lenta, solta o ar devagar. Não se curva, não responde com ironia. Frase interna. O julgamento do outro não muda minha trajetória. Escolha consciente. Você pode sorrir e dizer com tranquilidade: estou firme no caminho, obrigado por perguntar. Ou simplesmente optar por não responder. E isso é resposta o suficiente. Situação 3. O conflito social disfarçado de competição. Você está em um ambiente social. Futebol, churrasco, encontro com amigos. Alguém começa a te provocar com sarcasmo. Ah, o sábio está quieto hoje. Virou coach de Instagram. Agora, sorrisos surgem ao redor. Você sente que estão te testando. Querem que você prove algo. Mas esse é o erro deles. O que o gladiador estoico faz?
Corpo em presença, pés firmes no chão, olhar direto, mãos soltas, silêncio estratégico. Você apenas observa. 3 segundos. 4. Sem pressa. Frase interna. Se esperam que eu me explique, já estão perdidos. Reação opcional. Você pode responder com um sorriso leve. Pode rir. Estou tranquilo com quem estou me tornando. Ou simplesmente mudar o foco da conversa, sem defensiva, sem ego. Resultado? Você não jogou o jogo, você mudou o ritmo, você venceu sem atacar. Esses 3 cenários representam os campos onde o treino mental é colocado à prova. E quanto mais você aplicar, mais rápido seu cérebro cria um novo padrão. Provocação, presença, escolha, resposta ou silêncio. Então, aquilo que antes te desestabilizava se torna insignificante. E agora que você já passou pelas técnicas, pelo treino e pelas aplicações, é hora de selar tudo isso com o Código dos Gladiadores Estoicos, um conjunto de princípios, simples, diretos e indestrutíveis para você carregar todos os dias. Até aqui, você passou por arenas internas e externas. Aprendeu a calar o impulso, a usar o corpo como escudo, o silêncio como estratégia e a mente como comando. Você já não é mais apenas alguém que reage. Você é alguém que escolhe. E mais que isso, alguém que treina todos os dias, em silêncio, no invisível. Mas toda disciplina precisa de um código, um conjunto de princípios que você carrega e honra. Os gladiadores estoicos tinham isso. Mesmo que não estivesse escrito, era sentido. Eles viviam segundo uma conduta, não apenas para sobreviver, mas para manter a dignidade intacta, mesmo cercados por caos, medo, gritos e sangue. Hoje você vai receber esse código, e quando terminar esse vídeo, ele será seu. O Código dos Gladiadores Estoicos. Princípios claros, memoráveis, poderosos. 1. Observar antes de reagir. Todo impulso precisa ser atravessado com consciência. Você não é o que sente, você é o que faz com o que sente. Respire, veja, espere. A primeira reação é sempre do ego. A segunda, se você der espaço, vem da sabedoria. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está a sua liberdade. Viktor Frankl, ecoando os estoicos. 2. Controlar o corpo é controlar o campo. O seu corpo entra na arena antes da sua fala. Se ele for instável, sua mente será capturada. Se ele estiver ancorado, nada te move. Postura firme, expressão serena, respiração profunda. Essa é a linguagem dos invencíveis. 3. Pausar é ganhar tempo e território. O provocador quer ritmo, quer que você reaja logo. Mas você entrega silêncio, entrega pausa, entrega o inesperado. E nesse atraso, você avança. Lembre-se, quem controla o tempo, controla o jogo. 4. Escolher a resposta é escolher quem você quer ser. Você não é obrigado a responder como sempre respondeu. Não é refém do seu histórico. Não é escravo da sua personalidade. A cada provocação, você tem uma escolha. E essa escolha constrói quem você se torna. Você não pode se tornar o que deseja, se continuar reagindo como sempre reagiu. 5. Treinar todos os dias é vencer todos os dias. A mente não se fortalece com livros, se fortalece com ritual, com treino, com autoobservação, com disciplina. Você não vence uma vez, você vence hoje e de novo amanhã. Isso é força real, força silenciosa, força estoica. Esses 5 princípios são o seu código. E você não precisa tatuá-los no corpo, precisa tatuá-los na prática, na forma como anda, no jeito que escuta, na pausa antes da palavra, na ausência de explicações desnecessárias, na calma que confunde, na serenidade que impõe respeito. Porque o mundo está lotado de reações barulhentas, mas ainda é raro encontrar um homem ou uma mulher que no meio do caos escolhe o silêncio com dignidade. Você pode ser essa pessoa.
E mais que isso, pode inspirar outros a fazerem o mesmo. E agora, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de lutar contra tudo e começar a dominar a si mesmo. Esse é o verdadeiro combate. E por fim, me conta nos comentários, qual foi a parte mais poderosa para você? Se não souber o que escrever, digita apenas gratidão. Assim eu vou saber que você ficou até o fim e que você é um dos nossos. Bem-vindo ao caminho dos gladiadores estoicos. Agora, vai e treina.